palavra de Deus no Antigo Testamento, Jeremias, profeta, capítulo 17, e o versículo, vai lá para o versículo 9, vai nos dizer assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem conhecerá? Esta é a pergunta. Versículo 10, o nosso Deus vai responder: eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus. Fechamos nossos olhos e oramos. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, uma vez mais, Senhor, nós levantamos a nossa voz em oração, Senhor, sempre te pedindo perdão pelas nossas falhas, pela nossa negligência, pelas nossas faltas. Senhor, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Perdoa, meu Pai, por aquilo que nós fizemos que desagradou a Ti, Senhor. Mas também perdoa, meu Pai, pela nossa negligência, por aquilo que era para fazer e nós não fizemos. Ó, meu Pai, assim entrego a cada um nas tuas mãos, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que abra a mente e abre o coração, Senhor, nestas poucas palavras que irão ser ditas. Mas eu acredito, meu Pai, que irão fazer mudança, Senhor, em todas as áreas da vida. E que possamos, meu Senhor, firmar neste caminho, meu Pai, porque lutas são grandes adversidades, tem se levantado para nos parar. Mas para a glória de Deus, o Senhor nos trouxe aqui, como já foi dito, meu Senhor, que aqui está os escolhidos, meu Pai. Eu, glória, abençoo teus filhos, meu Pai, nesta noite. Assim, meu Pai, abre a nossa mente para entender a tua palavra. Usa o teu filho, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Assim, Pai, nós te oramos, assim nós agradecemos. E você que crê, diga amém. Amém, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Amém. Estou feliz com Jesus, de permanecer e andar no mesmo caminho. Como já foi dito, lutas todos nós vamos ter, dificuldade também, mas para a glória de Deus, o Senhor está nos sustentando na sua destra. O Senhor está nos sustentando nas suas poderosas mãos. Pensamentos bem para parar, mas maior que está na nossa vida dizendo: não para, não retroceda, mas vai avante, porque a vitória é certa. A vitória é certa. Pois bem, meu amado irmão, pedindo ao Senhor uma palavra para edificar a nossa vida, edificar a nossa fé, para que nós possamos continuar esta caminhada com fé. Pedindo a Deus, e Deus tocou no meu coração de estar motivando e alegrando a continuar neste caminho. Iremos nessa noite conhecer alguns inimigos da nossa vida que querem nos parar, não quer que a gente permaneça neste caminho. Lógico, meu amado, você vai dizer, lógico que você vai pensar, eu quero que você pense mesmo nesta noite. O nosso inimigo é o diabo, sim, Satanás. Esse teve esta missão de se levantar contra o povo de Deus. E nós estamos guerreando constantemente, guerreando diariamente contra o nosso inimigo. Mas eu quero que você medite nessa noite, e eu acredito que você vai concordar comigo. O nosso inimigo, ele é físico ou é espiritual? Diga nessa noite: espiritual. Nós podemos ver ou não? Diga: não podemos ver. Então, não podemos batalhar com aquele que a gente não vê. A gente não pode pegar aquilo que não é palpável. Então, ele é espírito. Então, quer dizer que a nossa luta para com ele é no espiritual, sim. E através da nossa oração, através da nossa firmeza com Cristo, da nossa comunhão com o Senhor, da nossa busca diária, nós estamos derrotando o inimigo com a nossa fé. Mas o pecado, ele não é espiritual, meu amado. O pecado é físico. Vou continuar nesta linha de pensamento até quando Cristo mudar a minha pregação ou quando eu partir. Então eu vou calar a minha boca, mas eu vou continuar pregando contra o pecado. Onde a tal João Batista se levantou e pregava com ousadia lá no Rio, batizando, chegando-se as pessoas lá, os religiosos, e João levantou a voz: raça de cobra, raça de víbora, até quando fugireis da ira vindoura? Convertei, produzi fruto digno de arrependimento para alcançar a salvação.
Então, para nós obtermos a salvação, é preciso nós mudar o nosso comportamento. Se nós permanecermos no erro, nós não iremos desfrutar daquilo que Deus preparou. E o que foi que Ele preparou, meu amado irmão? Diz o texto que as ruas são de ouro e de cristal. Lá não haverá mais pranto, choro nem dor. Então iremos cultuar e se alegrar diante de Deus, naquele grande culto, naquela adoração somente ao Pai. Então, meu amado, não vai ter nada deste mundo. Pois bem, vamos entender o que Deus colocou no meu coração para você. Sendo que a nossa luta é espiritual, nós não vemos o inimigo, então ele vai usar as formas para que nós possamos pecar diante de Deus. Então o pecado, quando consumido, quando feito, assim já falamos anteriormente, que nos separa de Deus. Então quando eu efetuo, quando eu realizo, então entra o pecado na minha vida e entra a morte espiritual, um distanciamento total de Deus. A pessoa pode até achar que está com Deus, mas ali é só emocionalismo. Para permanecer com Deus, é preciso rejeitar os prazeres deste mundo e viver para com Deus. Porque a Bíblia ela é bem clara ao dizer e ao relatar que quando a gente confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós se rendemos aos pés do Senhor, nós se tornamos novos. Nós se tornamos em uma nova vida. Aquilo que nós éramos antes, nós não somos mais. Porque todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu tenho que viver novidade de vida. Assim, Deus coloca no meu coração para estar trazendo essa mensagem, que o tema é vencendo o maior inimigo. Vencendo o nosso maior inimigo. Esse texto, onde nós acabamos de ver que nós fomos levados por pensamento e o nosso coração, a nossa mente, ela tem nos levado e nos guiado. Ela tem dito assim, faz isso, faz aquilo. Então o que eu quero dizer e já entender que o pecado é consumido quando a nossa mente é gerado e quando eu efetuo o pecado. Então é algo físico, é algo palpável, é algo que a gente consome e que efetua. A palavra-chave é o autocontrole, autodomínio com Cristo. Como assim? É quando eu entrego por completo a minha vida para com Deus. Quando você decide a se entregar não por metade, mas se entregar completamente a Deus, você vai ter este autodomínio, este autocontrole com as suas ações. Você agora vai fazer aquilo que é de Deus. Aquilo que é do mundo, você vai rejeitar. A Bíblia, ela nos mostra alguns versículos que nós iremos estar relatando nesta noite e que nos mostra esses inimigos. Classifica em 3, pode até ter mais, mas entendendo e pensando e maquinando, ou pensando, analisando, melhor dizendo, que nós temos o nosso inimigo central. E eu vou deixar ele em terceiro. Porque, como eu já falei, ele vai só ordenar, levar pensamentos. Isso eu posso provar, como já foi dito aqui, né? Mateus capítulo 4. Que quando Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, para ser tentado por quem? Pelo diabo, Satanás, o acusador, o nosso adversário. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, faça que essas pedras se tornem em pães. Porém, Jesus levanta a voz com ousadia e diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Assim, segue aquela tentação para Cristo, mas no final, ele pede para que Jesus venha adorar ele. Jesus diz, está escrito que somente a Deus adorarás e somente a ele servirás. E naquele mesmo momento o diabo sai dali e ali chegam os anjos e serve a Cristo. Então o que nós podemos entender imediato? Que o diabo não tem o poder de colocar droga ou bebida na boca do ser humano. O diabo não tem o poder de colocar nas mãos para o homem consumir. Não, ele apenas vai trabalhar na mente. Então quer dizer que a mente vai ser agora um campo de batalha. Então ele vai induzir, vai querer que as pessoas façam isso e façam aquilo. E assim tem muitas pessoas neste caminho sendo controlado pelo diabo. Sendo que nos terreiros de macumba, eles falam que o diabo, o inimigo, fala que ele cavalga. Pois o homem quer
controlado pelo inimigo, é cavalo do diabo. Então ele tem um alto domínio com aquelas pessoas, que faz o que é contra os princípios de Deus. Então, meu amado, vou deixar o nosso inimigo em terceiro lugar. Logo, o segundo vai ser agradável. Por quê? Porque é algo que a carne ela anseia. E o apóstolo Paulo ele diz que a consciência da carne este leva à morte, à destruição. Sendo que os prazeres deste mundo ele leva o homem a se alegrar, a se festejar, porque está diante dos nossos olhos os prazeres deste mundo, diante das redes sociais, diante da nossa vista, nós vamos ver pessoas com estes desejos e operando, sendo que os prazeres estão aí. O mundo tem oferecido para que as pessoas venham se alegrar. É tão certo que quando as pessoas saem para a festa, para a batalha, para a balada, eles se alegram, passa a noite curtindo, passa a noite se drogando, passa a noite se prostituindo, não tem hora para voltar, só tem hora para sair, e lá eles festejam, vira a noite, se possível vira outro dia, ali bebendo, se drogando, fumando, fazendo tudo que é errado, mas ele não sente o desejo de voltar para casa, porque ali é um prazer que agrada a carne. Porém, quando chega em casa, vai vir as frustrações, vai vir um desânimo, vai vir um choro, vai vir um arrependimento, vai vir agora o desânimo, dizendo, nunca mais que eu coloco uma bebida na minha boca, sendo que passando os dias, logo depois ele vai retornar a fazer. Então o segundo é os prazeres deste mundo, sendo que o terceiro é Satanás, ele vai induzir para que o segundo ponto venha a ser executado. Ou melhor, o segundo ponto vai ser apresentado. Pense comigo. O diabo, ele vai induzir, o diabo vai colocar na mente, faz isso, faz aquilo, isso aqui é bom, eu te darei, eu farei. Então o inimigo, ele vem com para que tirar o foco da pessoa, e a pessoa vai cair, vai dizer, não, o melhor não é aqui na minha casa, o melhor não é aqui com a minha esposa, o melhor é na farda, lá tem várias mulheres, o melhor não é aqui na igreja, agora o seu melhor nas baladas, melhor é nas festas, isso sim, eu fico desânimo. Recentemente, meu amado irmão, na nossa congregação, uma irmã que sempre vem adorar, agora está no mundo, fazendo o que não deve, deixou a família, agora está fazendo o que não deve, porque o culpado de maneira nunca vai ser Deus. Nós que tomamos decisões erradas, nós que não conseguimos quebrantar o nosso coração e deixar Deus trabalhar a nossa vida. Quando nós se entregamos a Deus, Deus trabalha, Deus muda, mas é preciso um passo, é preciso nós deixarmos Deus trabalhar, de nós não tirarmos a prepotência, a arrogância, de nós não tirar esse desejo que não deixa Jesus entrar, nunca nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem preparado. E se nós não deixarmos a porta aberta do nosso coração, nós vamos também desviar-nos, vamos se afastar da presença de Deus, porque a palavra vai dizer que eis que estou à porta e bato, se entrares, se abrires, eu entrarei e sairei. Então terá pastagem, terá palavra, terá alimento, terá firmeza, terá alegria. Quando Cristo entra na nossa vida, tudo muda, tudo passa. O Senhor nos sustenta, passando por dificuldade, mas nunca desistindo, passando por luta, mas permanecendo firme na rocha, porque o Senhor, Ele está guardando a nossa vida. Agora, a questão é, como é? Quem é o primeiro inimigo das nossas almas? O primeiro que leva a nós se afastar de tudo isso. Vou só relembrar e eu vou já aplicar o primeiro inimigo da nossa alma. Sendo que o inimigo é o acusador, quer que você saia, vou ser bem rápido, prometo, vou terminar no horário, mas eu quero que você entenda e coloque na sua mente. O inimigo está aí para acusar, para induzir, e o segundo ponto é apresentar os prazeres deste mundo. E o terceiro que eu vou revelar aqui, você já sabe, note, meu amado irmão, que o inimigo, a função dele é o quê? Matar, roubar e destruir. Sendo que ele não pode fazer isso porque ele é espírito. Sendo, meu amado irmão, que nós vamos ver apresentações neste mundo que é os prazeres da carne. Mas agora, como é que o pecado entra na nossa vida?
como é que nós efetuamos o pecado? Sendo, meu amado irmão, novamente e última vez, o inimigo está induzindo, o inimigo está apontando. O segundo ponto é os desejos deste mundo. Muito aí, oferecendo os fatos, maravilhas, coisas boas. Mas o primeiro somos nós. Nós somos o maior inimigo. Por quê? Porque nós deixamos o pecado entrar. O inimigo, ele nos, o mundo apresenta, mas o pecado só entra na minha vida se eu permitir. Porque o inimigo não pode colocar nenhuma droga, o inimigo não pode me obrigar a falar o que não deve. O inimigo não tem este poder. Mas quando nós estamos blindados no Senhor, nada vai nos tirar da posição. Mas quando nós deixamos o pecado entrar, então o pecado entrando, o diabo entrando na minha vida e o Espírito Santo sair de lá. Porque o Espírito de Deus, ele não habita num templo sujo. Ou é ou não é. Ou você serve ou você não serve. A pessoa não indecisa. Eu estou em cima do muro. Mentira do diabo, que aquele que tem dúvida, aquele que está dizendo eu tenho dúvida, este sim já é do diabo. Quem não sabe aquela história? Jesus chamando, vem meu filho, e o diabo calado. Vem meu filho, eu tenho o melhor para você, quero tirar você do mundo do pecado, do mundo das drogas, quero tirar você deste mundo das trevas, eu quero te apresentar. A Bíblia está dizendo, eu quero apresentar para você este caminho da salvação. Vem meu filho, porque no final tem recompensa, no final tem galardão, no final tem coroa, no final tem salvação. Vem meu filho, você pregando a palavra de Deus. Vem o Senhor falando na palavra. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ei meu filho, vem você pregando a palavra de Deus, a pessoa não está nem aí. Mas ele dizendo, eu tenho um Deus no coração. Ei meu amado irmão, ele já é pertencente, né? O inimigo está lá ali do outro lado dizendo, ou melhor, calado. Aí o homem lá em cima do muro diz, e você não vai falar nada não? Ele diz, não, porque você já é meu. Então não existe isso. Ou você serve ou você não serve. Não pode servir dois senhores. Quem é que diz? Não estou criando nada. É a palavra que diz. Ou você serve a Deus, ou você adora a Deus para um dia morar no céu, ou você serve o inimigo para o tormento eterno permanecer. Vamos novamente entender isso. No versículo que foi apresentado que eu quero apresentar para os meus amados irmãos. O diabo, ele sendo o acusador, o inimigo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer, sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, bramando, rugindo, gritando, procurando, buscando alguém para tragar, para matar, para destruir. Então o inimigo está aí, bramando, procurando uma presa, procurando uma brecha. Quem não lembra daquela palavra que eu disse, que o inimigo, ele quer apenas um buraquinho da fechadura da tua porta, sendo que Deus, já foi dito que Deus, ele quer que você abra. Deus, ele só entra na tua vida, Deus só entra na nossa vida se nós permitir entrar. Mas o diabo não, ele penetra, ele entra escondido, ele apresenta coisas boas no começo, mas lá no final tem destruição. Assim diz a palavra, que há caminhos para homens que até parecem bom, mas o seu final é morte. Muitos estão trilhando no caminho largo, este caminho que leva à perdição. Poucos estão trilhando no caminho estreito que leva à salvação. Então, aparentemente, o mundo está achando bom, as pessoas estão se agradando. Não precisa de Deus, não precisa disso. Eu vou viver a minha vida, então vamos saber daquele grande dia. É naquele grande dia que nós vamos se apresentar diante de Deus. Mas o inimigo está ao vosso derredor. Por isso que a Bíblia, olha que interessante, ser de sóbrio, vigiai, porque o vosso inimigo está procurando trair a tua vida. Então eu tenho que estar em vigilância. Eu tenho que estar sóbrio. Eu tenho que ter consciência que nós não estamos só neste mundo, porque existe as pessoas físicas, existe os espíritos imundos espiritual, ele procurando para tragar, para destruir. Então o nosso inimigo está aí. Ele sim é real. Muitas pessoas desacredita, dizendo, não, eu acredito em Deus, Deus me protege, mas só tem proteção para aqueles que estão guardados, habitados, escondidos no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que estão dispersos, eles estão se enganando. Mas ele não tem, como eu já falei, esse domínio. Ele não tem essa autoridade de entrar fisicamente
fisicamente na nossa vida, mas uma palavra para alegrar o teu coração, apresentando este primeiro inimigo, o terceiro inimigo, apresentando ele, uma palavra que vai nos permanecer firme é Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistindo o diabo, ficai firme, pois ele fugirá de vós. Se eu permanecer firme, resistindo às tentações, aquilo que está lançando, eu vou permanecer de pé, eu vou permanecer firme. Ele vai até apresentar para você, mas se você está firme, se você está alicerçado teus pés na rocha, o inimigo ele não vai te induzir, o inimigo não vai te enganar, porque você está o quê? Foi o que o texto diz, seja sóbrio, seja consciente, que o inimigo vai te apresentar. Ei, meu amado irmão, o inimigo, onde você for, ele vai te apresentar coisas boas. Assim eu posso até lembrar do anticristo que vai reinar na terra. Diz os estudos e a palavra, ela tem confirmado que vai ser, no começo vai ser 1000 maravilhas, vai ter 1000 soluções para o problema da humanidade, e tudo vai ser agradável. E o povo vai dizer, verdadeiramente é o Senhor, e vão ser enganados, porque logo depois de um período, 3 anos e meio, ele vai se revelar, então vai vir o tormento e a dor sobre esta terra, porque aqueles que rejeitarem, eles serão mortos, aqueles que não ficarem firmes, eles serão maltratados até negar o nome de Cristo. Então, o inimigo ele faz dessa maneira. Ele começa bem, ele começa a apresentar um caminho largo, mas depois ele dificulta e se estreita. O segundo inimigo que foi falado já na introdução é o mundo. O mundo ele tem apresentado o quê? As paixões, as ilusões, os desejos, as alegrias. E é o texto que vai nos dizer, João, ele vai falar com firmeza a respeito deste mundo. Epístola de João, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, vai dizer, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar glória nesta noite? Porque a palavra ela está dizendo bem claro para nós entendermos. Não amei o quê? O mundo, mas não o mundo global, não o mundo feito pelas mãos de Deus, porque tudo Deus fez perfeito. Deus fez as árvores, Deus fez as águas, Deus fez os peixes, tudo perfeito, meu amado irmão. Não é este mundo que a Bíblia está se referindo, não é este mundo que a Bíblia está falando, mas é o mundo do pecado, o mundo dos prazeres, os deleites da carne, os deleites deste mundo tem apresentado para a humanidade, e muitos estão aí. Por quê? Porque não dão crédito à palavra de Deus, mas o Senhor está falando, o Senhor está novamente anunciando a sua palavra. Não ameis o mundo e não traga o mundo para dentro de você. Aí que está o negócio, meu amado irmão. As pessoas hoje de levar Deus para o mundo que está entrando dentro da igreja, o mundo está entrando dentro das pessoas. Aquilo que era para ser de Deus agora é do diabo, porque estão servindo, não mais é Deus, mas é o próprio inimigo. Então não podemos o quê? Se conformar. Romanos capítulo 12, verso 2, não conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento daquilo que está aprendendo dentro da palavra. Tem que ter mudança, tem que ter renovo. Como fomos chamados para fazer diferente, não podemos se conformar, não podemos amar este mundo. Caso contrário, a vontade de Deus não está na nossa vida. Caso contrário, nós iremos pagar as consequências, não hoje, mas amanhã. Não é hoje, porque os atos feitos hoje virá no dia de amanhã. Então não ameis o mundo, não ameis os deleites, até é bom. Eu acredito que você até, às vezes, quando tem aquela batucada, aquele som, você vê se vai bater o pezinho, que a carne querendo reinar. Aí quando passa uma novela, quando passa ali um filme, você vai lá assistir. Quando passa isso e passa aquilo, você leva você a se contaminar. Por quê? Porque nós estamos numa velha... nós estamos numa natureza pecaminosa, vindo lá do pecado de Adão. Nós, enquanto estivermos nesta terra, nossa carne está querendo deleitar para este mundo. Ela quer se inclinar para este mundo. Então a nossa função é, como já foi dito nesta noite, olha só o que Deus está falando aqui, confirmando. Aquele, meu amado irmão, que alimenta mais a carne,
A carne, ela domina o seu corpo, mas aquele que alimenta mais o espírito, ele permanece firme, permanece constante, porque está alimentando a carne. E como é isso, meu presbítero? Quando você começa a jejuar, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a orar, quando você começa a fazer a obra de Deus, quando você começa a vir para o culto para adorar verdadeiramente, quando você vem no culto para cultuar o Senhor, em meu amado irmão, você está alimentando o teu espírito, e o teu espírito está se alegrando, você está se firmando, porque ele é local de refúgio. Você pode vir até batido e fraco de casa, mas quando você vê uma palavra de ousadia vinda da parte de Deus, você é revigorado, você é fortalecido, e você tem força para poder continuar novamente no dia de manhã, porque você veio para a casa de Deus, você veio ouvir a voz do Senhor, e Deus, ele derrama a sua graça, derrama o seu poder, derrama a voz da tua vida, a presença, e você sai dessa porta dizendo: eu não vou me contaminar com este mundo, eu vou permanecer aqui, porque eu recebi a palavra vinda da parte de Deus. Aleluia! Quando eu alimento mais o meu espírito, eu permaneço firme neste caminho. E como já foi dito nesta noite, aqui é apenas um momento, aleluia. Você ouviu isso? Aqui é apenas um momento, o que vai valer lá fora. Então é importante a gente buscar em casa, mas é importante a gente vir buscar na igreja. Porque você, às vezes, eu digo por mim, às vezes eu não jejum, às vezes eu não oro, às vezes eu não louvo. Então vai vir aquele esfriamento, aquele abatimento. Aí quando eu chego na congregação, quando eu chego na igreja, e Deus falando na terra, aí eu começo novamente a sentir ali uma porção. Eu posso considerar isso, que cada culto que a gente vem, nós recebemos uma porção. E essa porção, quando a gente recebe, a gente tem mais força para poder continuar no dia da manhã, no dia seguinte. Mas precisa a gente se congregar. É preciso a gente buscar conhecimento da palavra. Nas quarta-feiras tem palavra de edificação, onde tem uma verdadeira libertação. Não é no culto de sexta-feira, onde volta a igreja, onde todos dizem: eu vou na sexta, não vou na quarta, mas eu vou na sexta receber poder. Eles estão enganados, porque a libertação e o poder vem da palavra. E quando nós sentamos para aprender, meu amado irmão, nós entendemos que a palavra é ela que nos domina e ela que nos controla. A sexta-feira é resultado aqui, da quarta-feira. Quando nós buscamos conhecimento, assim nós vamos se entregar sexta-feira, se enchendo da graça e do poder de Deus, e com autoridade, e levantando com ousadia a mão, dizendo: Senhor, cura, Senhor, transforma, Senhor, renova. Por quê? Porque eu estou cheio da palavra, porque eu fui liberto. Como foi dito nessa noite, foi hoje isso? Que passa a partir de nós, foi hoje. Olha só que Deus veio na minha mente, o Espírito está me lembrando. Primeiramente, Deus quer trabalhar na nossa vida, para poder a gente poder ajudar o próximo. Se eu não estou nem liberto, como é que eu vou libertar o próximo? Se eu nem estou curado, como é que eu vou curar meu irmão, meu vizinho? Se eu não estou mudado, como é que vou mudar o irmão? Primeiro parte de nós somos o alvo. Nós, a partir de nós, que vai ter mudança lá na frente. A partir de nós vai ter mudança na nossa casa. A partir de nós, através da libertação, através da unção, nós vamos levar a unção para nossa casa. Vamos levar Jesus para casa. E a nossa família será salva. Eu e meu amado irmão, muitos não estão vindo para casa de seguido porque você não dá bom testemunho. Porque na igreja você quer ser santa, mas lá fora o Satanás tem dominado. Como assim? A boca aqui na igreja é bem grandona para dar glória, mas também lá é para amaldiçoar, para maldizer, para falar palavrão. Ele é preciso da parte de nós. A partir de nós não ser como a palavra está dizendo aqui. Temos que ser transformados. Não ser dominado pelo inimigo. Ser o santo da igreja. Vamos retornar e falar até nós memorizar. Não só na igreja, mas lá fora também. É santo dentro da igreja, é santo lá fora também. É dando glória e aleluia, emprestando a nossa glória para louvar a Deus, mas é emprestando para Deus lá fora da mesma maneira. É glorificando aqui, mas glorificando lá. Aleluia. Em casa, no trabalho, na escola, na rua, sendo diferente neste mundo. Glória a Deus. Terceiro e último ponto. Primeiro e último ponto, nós mesmos somos inimigos. Gálatas foi lido aqui pelo nosso oficial, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes, eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a carne, ela volta para o pecado, e o espírito volta para as coisas de Deus. Já foi dito: quanto mais eu alimento a carne, mais a carne me domina para o mundo. Mas quanto mais eu alimento
Quanto mais eu alimento o Espírito, aleluia, o Espírito me leva para Deus, para sentir a graça e o poder, a unção de Deus. No versículo que eu li, vai dizer, Jeremias 17, mas a pergunta que o coração é enganoso. Quem pode ver é Deus. Verso 10. É Deus que conhece o coração. É por isso que nós estamos falando aqui, sempre falando e repetindo, que pode enganar todos. Enganar o irmão, enganar o pastor, o obreiro, enganar o esposo, a esposa, os filhos, mas não pode enganar Deus, porque Deus vê todas as coisas. Muitas vezes as pessoas culpam todo mundo, bota a culpa até no diabo, sendo que ela que foi pro meio do fogo, não foi, como nós estamos dizendo, o diabo ele apresenta, e a pessoa que vai ou não vai, vai depender da decisão. É a minha decisão que vai fazer toda a diferença. Diga nessa noite, a minha decisão vai fazer toda a diferença. Ou aceito ou não aceito. Eu vou te dar um conselho nessa noite, não aceite aquilo que o diabo te apresentar, mas eu vou dizer nessa noite para fortalecer a tua fé. Aceite as coisas de Deus, aceite a palavra do Senhor, para você ser transformado e renovado por Deus. Temos que reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Nós temos que entender que eu vou ou não vou ser porta para o pecado. Eu preciso entender. É preciso entender. Assim, nós vemos na Bíblia, apesar das circunstâncias, apesar da adversidade, apesar do pecado ter entrado na vida e na família de Davi, mas ele se arrepende, se entrega a Deus. E é no Salmo 51, versículo 10, que ele ora chorando, ora pedindo a Deus: Senhor, cria em mim, meu Deus, um coração reto, um coração puro, aparta de mim este pecado. Olha só, o pecado até entrou, vai ter pessoa que o pecado vai entrar, mas como eu falei anteriormente, ainda tem vida? Tem. Então tem esperança. Se pecou, ficou no passado. Agora começa a tua vida santa daqui em diante, e você vai ver a glória de Deus na tua vida, aqui na terra, na tua casa, na tua família. Mas o melhor será nas nações celestiais. Assim Davi ele pecou, mas se arrependeu. E Deus olha não para aquele que está fora, mas Deus ele olha para o coração que somente ele conhece. Ele olha assim, aquele ali se arrependeu verdadeiramente. Muitas pessoas pedem perdão de boca, mas logo faz o errado de novo. Tem pessoas que se enganam todos, mas não enganam Deus, porque Deus ele sonda corações, Deus é onisciente, Deus ele conhece todas as coisas. Então se tiver arrependimento, tem presença, tem perdão. Olha só, meu amado irmão, conclusão. O diabo, só iremos vencer o nosso inimigo, o diabo, só iremos vencer o mundo, só iremos vencer nós mesmos quando nós se entregamos por completo, quando nós se entregamos verdadeiramente para com Deus. Então assim nós vamos vencer. Nós vamos vencer e vamos ver mudança na nossa vida. Quando eu decidi se entregar a Deus, quando eu decidi separar deste mundo, eu estava convicto que agora eu teria que ser dominado e guiado por Deus. Estava comentando com um certo obreiro, foi lá em casa, meu irmão, pedindo algumas ajuda espiritual, e eu aconselhei. Deus, quando ordena Noé fazer a arca, assim Noé obedece. Assim Noé faz toda a vontade de Deus naquela construção da arca. Mas uma coisa não foi feita, que foi, não sei se o nome é certo, o líder, né? Que dá direção o barco. Meu Deus, é forte. Porque ele queria guiá-lo para o caminho certo. Assim Noé e sua família se entregou para Deus, e Deus guiou até o caminho. Aí o apóstolo Paulo no Novo Testamento confirma, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não faço mais o que eu quero, mas eu faço aquilo que Deus ordena. É Ele que me domina, é Ele que me direciona, é Ele que me guia até o fim de todas as coisas, até o fim da nossa vida, ou até ele voltar. Assim nós temos que entregar por completo a nossa vida e deixar Deus trabalhar. Mas tem pessoas, foi dito naquele dia, né? Tem pessoas aqui que não querem se entregar. Tem pessoas furiosas, até eu olhei pro Fernando, ele achou que era para ele.
Mas não, tem pessoas que são assim, aquele temperamento, e dizem, eu não quero mudar, eu quero permanecer assim. Mas quando a gente se entrega verdadeiramente para com Deus, então tem mudança. Então eu convido você a se pôr de pé nesta noite e fazer esta oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, por sabermos que tu és Deus, tu és santo, tu és maravilhoso. Ó meu Senhor, que esta palavra venha permanecer no nosso coração. O dia está aí para apresentar o mundo dos prazeres. Mas se eu permanecer firme e não deixar o inimigo entrar, então eu serei recompensado pelo Senhor. Ei, meu amado irmão, permaneça firme, porque você vai ver a glória de Deus. Senhor, abençoe o teu povo que recebeu esta palavra.